Hoje eu vou falar da Guerra Fria. A Guerra Fria tem esse nome porque foi igual briga de Twitter, só indireta. Então nada melhor que o próprio Twitter para poder representar essa guerra. Vou falar sobre 7 fatos marcantes sobre a Guerra Fria, que são esses: alianças militares, corrida armamentista, corrida espacial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, contracultura e queda do Muro de Berlim. Em 1949, os Estados Unidos e o Canadá, juntamente com a maioria da Europa capitalista, criaram a OTAN, uma aliança militar com o objetivo de proteção internacional em caso de um suposto ataque dos países do leste europeu. Em resposta à OTAN, a União Soviética firmou entre ela e os seus aliados o Pacto de Varsóvia. O clima de rivalidade da Guerra Fria, somado aos interesses dos setores bélicos, levou as grandes potências à chamada corrida armamentista. Essa disputa pela produção bélica foi responsável pelo assombro desenvolvimento das armas nucleares que, se fossem acionadas, poderiam provocar uma completa destruição do planeta e talvez não estaríamos aqui hoje. É considerado como ponto inicial dessa competição o lançamento pelos americanos, em 1945, das 2 bombas atômicas em solo japonês. 4 anos depois, em 1949, foi a vez da União Soviética anunciar a conquista da tecnologia nuclear. O poder de destruição constatado pelo terrível armamento desencadeou o pesadelo da chamada hecatombe nuclear, que passou a assombrar a vida dos habitantes do globo. Um dos marcos iniciais da corrida espacial foi o lançamento, pela União Soviética, em 1957, do primeiro satélite artificial, o Sputnik. 4 anos depois, os soviéticos promoveram o lançamento da nave espacial Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a fazer um voo orbital pela Terra. Apesar desse pioneirismo soviético, em 1969, os Estados Unidos enviaram à Lua a nave espacial Apollo 11, consagrando o astronauta Neil Armstrong como o primeiro homem a pisar no solo lunar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as tropas dos Estados Unidos e da União Soviética ocuparam a Península Coreana e a dividiram entre si, com base no paralelo 38 Norte. Ao norte desse paralelo ficava a região sob influência soviética, e ao sul, a região sob influência estadunidense. A guerra iniciou-se em 25 de junho de 1950 e envolveu as Forças Armadas, de um lado, Estados Unidos e Reino Unido, a favor da Coreia do Sul, enquanto do outro lado, China e União Soviética, aliados da Coreia do Norte. O estopim da guerra se deu pela invasão das tropas norte-coreanas da Coreia do Sul após o ataque surpresa. O Vietnã, assim como a Coreia, estava sendo dividido entre 2 polos econômicos, o capitalismo e o socialismo. A parte sul do país estava atuando em conjunto com os Estados Unidos, já a do norte com o líder Ho Chi Minh. Ele queria transformar o Vietnã em um só país sem fragmentações. Os sulistas eram adeptos do capitalismo. Em contrapartida, os vietnamitas do norte, ou Vietcongs, eram comunistas. Os vietnamitas haviam sido libertados do poder francês. Os norte-americanos começaram a enviar tropas em 1965 para apoiar o lado sul do Vietnã. A batalha contra os Vietcongs era muito desigual. Os norte-americanos atacavam as bases inimigas com armamentos pesados, que envolviam desde aviões guerrilheiros até armas químicas, como o agente laranja. Ele possui substâncias cancerígenas e, na Guerra do Vietnã, acarretou em deficiências nas pessoas que nasceram na região. Porém, os Estados Unidos falharam em sua missão. As tropas americanas tiveram que se retirar do Vietnã e esse evento é tido como vergonha nacional para os Estados Unidos. A derrota dos norte-americanos influenciou na cultura americana, principalmente no cinema. Contracultura foi um movimento que teve seu auge na década de 1960, quando teve lugar um estilo de mobilização e contestação social utilizando novos meios de comunicação em massa. A cultura desse movimento está relacionada com a cultura marginal, alternativa e underground e recebe esse nome por se posicionar contra a cultura dominante, a cultura erudita. A queda do Muro de Berlim foi um fato marcante da Guerra Fria. A Alemanha havia sido fragmentada em 2 blocos, o capitalista e o socialista. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o país foi, além da divisão de 2 regimes econômicos, administrado por 4 potências mundiais: Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a União Soviética. Houve a ajuda dos norte-americanos através do Plano Marshall, que visava um empréstimo a baixos juros para a reconstrução pós-guerra. Além disso, os capitalistas fizeram um acordo para diminuir a inflação na destruída Alemanha. No entanto,
Joseph Stalin não quis aderir a essa aliança e, por isso, construiu o muro, fechando o acesso terrestre à Alemanha Oriental. O muro separava as duas Alemanhas e rodeava a capital, Berlim. A parede era constituída de mais de 300 torres de observação. Nela, havia guardas com autorização de abrir fogo para o caso de alguém tentar algo que envolvesse a fronteira entre os dois blocos no país. Dessa forma, impedia que houvesse imigração. Depois de vários acontecimentos entre mortes, feridos e o discurso em um tom de pressão contra os soviéticos, conhecido como Tear Down This Wall, em português, Derrube este muro, do presidente americano Ronald Reagan ao líder soviético Mikhail Gorbachev, os populares alemães desistiram pelo fim da separação. O muro já existia na Alemanha há mais de 28 anos. Em novembro de 1989, saiu um boato de que o Muro de Berlim havia sido derrubado, mas não passou apenas de uma má comunicação e um mal entendido. A mídia noticiou a respeito da abertura do muro. Com isso, movimentou enorme parcela da população, que não deixou chance para os órgãos de fiscalização da fronteira, devido à quantidade de pessoas reivindicando a abertura dos portões. Consequência disso, os militares se viram obrigados a liberar os portões, e outros lugares de Berlim, tudo aconteceu da mesma forma. Com a queda do Muro de Berlim, se deu o fim da Guerra Fria.